Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, estamos embarcando em uma jornada épica, uma viagem através do tempo e da profecia para desvendar um dos livros mais misteriosos e fascinantes da Bíblia, o Apocalipse. Não se trata só do fim do mundo, mas de uma revelação divina que atravessa os séculos. Para entender, precisamos começar do começo. Precisamos voltar ao início, às raízes das profecias que prepararam o caminho para a visão de João. Nossa série, Apocalipse, a revelação final, começa agora, mergulhando nas profecias ancestrais de Daniel e nos avisos de Jesus em Mateus 24. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Séculos antes de João estar exilado na ilha de Patmos, outro profeta viveu no coração de um império pagão, Daniel. Na Babilônia, cercado por poder e intrigas, Daniel recebeu visões que desenharam o mapa do futuro. Não eram apenas sonhos vagos, mas revelações detalhadas sobre a ascensão e queda de impérios que dominariam o mundo. Deus mostrou a ele uma estátua feita de diferentes metais e depois 4 bestas aterrorizantes que saíam do mar. Cada uma delas simbolizava um reino poderoso. Babilônia, o leão com asas de águia; a Pérsia, o urso voraz; a Grécia de Alexandre, o leopardo veloz com 4 asas; e finalmente Roma, uma besta terrível e indescritível com dentes de ferro que esmagava tudo em seu caminho. Essas visões não eram apenas para o tempo de Daniel. Elas estabeleceram um padrão, mostrando que a história humana segue um plano divino e que, no final, todo poder terreno se curvará a um reino que nunca terá fim. Daniel viu o futuro dos homens, mas também vislumbrou a vinda do Filho do Homem, recebendo domínio, glória e um reino eterno. É aqui que a fundação do Apocalipse é construída. Séculos se passaram. Os impérios previstos por Daniel subiram e caíram, e então, nas colinas da Judéia, o próprio Filho do Homem caminhou entre nós. Jesus, pouco antes de sua crucificação, sentou-se com seus discípulos no Monte das Oliveiras, com a majestosa cidade de Jerusalém como pano de fundo. Eles, cheios de curiosidade, perguntaram: Mestre, quando isso vai acontecer? E qual é o sinal da sua volta e do fim dos tempos? A resposta de Jesus, registrada em Mateus capítulo 24, ecoa as profecias de Daniel e nos dá um roteiro claro dos eventos que precederiam o fim. Ele não deu uma data, mas descreveu os sinais, as dores de parto do mundo. Ele falou de falsos profetas e falsos cristos que enganariam a muitos. Falou de guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações. Falou de fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Jesus foi claro. Tudo isso é o princípio das dores. Ele nos alertou que esses eventos se intensificariam, como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, tornando-se mais frequentes e dolorosos à medida que o fim se aproxima. Não era para assustar, mas sim para nos preparar. Assim, quando vermos essas coisas, saberemos que a redenção está chegando. Mas a profecia se aprofunda. Tanto Daniel quanto Jesus falaram de um período de tribulação sem precedentes. Daniel escreveu sobre um líder futuro, um príncipe que há de vir, que faria uma aliança com muitos por uma semana de anos, ou seja, 7 anos. No meio dessa semana, ele quebraria o pacto e cometeria um ato terrível, a abominação da desolação. Jesus retoma essa mesma profecia em Mateus 24, dizendo aos seus discípulos: Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Este evento marcaria o início da grande tribulação, um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio do mundo. A profanação do lugar mais sagrado para os judeus seria o gatilho para a perseguição e o caos em uma escala global. Este personagem, frequentemente chamado de Anticristo, se levantará, exigindo adoração e se opondo a tudo que se chama Deus. Ele enganará as nações com falsos milagres e promessas de paz,
mas seu reinado será de tirania e blasfêmia. É um cenário sombrio, um tempo em que a fé dos crentes será testada ao extremo. Jesus nos avisa para vigiar e orar, para não sermos enganados pelas aparências, pois o mal se apresentará como bem e a mentira como verdade. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Olhando para o mundo ao nosso redor, vemos os ecos dessas profecias ancestrais. Vemos o aumento de conflitos, a instabilidade política, os desastres naturais e uma crescente confusão espiritual. As palavras de Daniel e Jesus não foram escritas para nos assustar, mas para nos ancorar na verdade. Elas são um lembrete de que a história não é aleatória. Existe um plano soberano em andamento. Elas nos chamam para um estado de vigilância, não de medo. Vigiar não é tentar adivinhar o dia ou a hora, algo que Jesus disse que ninguém sabe, exceto o Pai. Vigiar é viver com um senso de propósito e urgência. É examinar nossos próprios corações, fortalecer nossa fé e compartilhar a esperança que temos em Cristo com um mundo que desesperadamente precisa dela. As profecias nos mostram que, por mais sombrios que os tempos possam parecer, Deus está no controle. Ele conhece o fim desde o começo. Este é apenas o começo da nossa jornada. No próximo episódio, vamos viajar para a ilha de Patmos, onde o apóstolo João, exilado por sua fé, recebe a revelação que une todas essas pontas, o Apocalipse. Veremos a abertura dos selos, o soar das trombetas e o derramar das taças da ira de Deus. Vamos explorar as visões dos cavaleiros, das duas testemunhas e da batalha espiritual que acontece nos bastidores do nosso mundo. As profecias de Daniel e os avisos de Jesus em Mateus 24 são a chave que abre a porta para o entendimento do último livro da Bíblia. Eles nos dão o contexto, a base sobre a qual a revelação final é construída. A mensagem central não é de destruição, mas de esperança. É a promessa de que, no final, o mal será julgado, a justiça prevalecerá e Deus enxugará toda lágrima. O rei está voltando para estabelecer um reino que jamais terá fim. Obrigado por assistir e por se juntar a nós nesta incrível jornada de descoberta. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profecias do Apocalipse, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Deixe seus comentários abaixo, queremos saber o que você pensa sobre essas profecias. Até a próxima!